Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão por aí? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Hoje é terça-feira. Eu resolvi gravar para vocês para aproveitar a Páscoa que tá vindo por aí, né, gente? Então, assim, às vezes você não pode comprar um enfeite, mas você tem vontade de decorar sua casa, ou até mesmo você precisa de uma renda extra, ou às vezes de uma renda principal. E aí, o que eu tava pensando? Tava vendo esses coelhos assim, e principalmente na época da Páscoa, eles não são nada em conta, né, gente? Então, se você quer ganhar um dinheirinho ou se você quer fazer uma decoração para sua casa, eu resolvi trazer esse passo a passo aqui. Mas assim, eu não vou deixar o molde porque eu tô gravando hoje, eu já preciso gravar e editar e tudo mais, porque tô aproveitando porque está chovendo e eu ia para casa nova para mexer lá no porão, eu e o Rodrigo, que a gente vai ter que pintar lá, pintar o teto e tudo mais, porque tem umas coisas para chegar. Só que com a chuva não vai dar pra gente fazer isso. Então eu resolvi gravar para vocês esse vídeo ensinando a fazer esse coelhinho. Só que eu não vou ter tempo hoje de colocar o molde no ar. E também às vezes vocês nem vão se interessar por fazer. Então se vocês se interessarem, se vocês quiserem fazer esse coelho, vocês me pedem nos comentários que eu coloco para vocês o molde, tá bom? Porque também se não houver aderência, eu não fico perdendo tempo, né? Para fazer um molde, gerar um PDF e colocar aqui para vocês o arquivo. Então, se vocês se interessarem, vocês me pedem. Ó, hoje eu vou ensinar essa coelhinha, tá? Se vocês gostarem, depois eu posso ensinar o coelho, o marido da dona coelha. Eles são bem parecidos, só que esse aqui, ó, tem essas orelhinhas assim, ó, que ficam de pé, elas são, ó, moldáveis, vocês colocam como vocês quiserem aí na decoração, ó. Fica um casalzinho super fofo, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer eles. E assim, outra coisa que eu queria falar. Às vezes você vai olhar aqui e você vai falar, mas eu não tenho máquina de costura, mas o material é muito caro. Gente, aqui na minha região, pelo menos, o feltro, ele é vendido a partir de 20 centímetros, ou seja, 20 centímetros de feltro dá para vocês comprarem variadas cores e montar muitas coisas, apesar que aqui, ó, o feltro mesmo a gente vai usar o branco, aqui a gente vai usar uma pelucinha, ó, tá vendo? E tecido, só que o tecido que a gente vai usar aqui, ó, são retalhos, gente, não é nada assim tão grandioso. Então assim, ó, o custo disso daqui sai muito em conta. Claro que para você vender é um trabalho manual, não sairia tão barato assim, né? Mas é o que dá para você tirar aí uma rendinha bem legal, principalmente agora na época da Páscoa, tá? Mas o que eu queria falar é isso, eles vendem a partir de 20 centímetros, então a gente pode comprar vários pedacinhos de várias cores e não vai sair caro, tá? O restante do material, ó, vocês vão adaptando, tá vendo, ó? Eu fiz essa pulseirinha, isso aqui, ó, são daqueles adesivos, na hora que eu for montar, eu vou mostrar pra vocês, tá? Aqui é botão, mas se quiser pode fazer pintado, pode fazer com aqueles olhinhos de plástico também. Aqui é pompom, se quiser pode pôr lacinho, fitinha, na verdade aí o céu é o limite, tá? Eu vou dar só a base assim e vocês fazem como vocês quiserem, tá, ó? Aqui eu coloquei alça, ó, aqui eu coloquei fita, se quiser você pode fazer de tecido mesmo. Ó, tá vendo? Então, se quiser fazer aqui, ó, só desenhado, pode também, tá? Então, eu vou ensinar para vocês a base e vocês vão recriar aí conforme o material que vocês têm em mãos, tá? Não deixem de fazer porque não tem todos os materiais. Outra coisa super importante. Eu não tenho máquina de costura, não vou fazer. Você vai fazer sim. Sabe por quê? Porque esse aqui eu fiz na máquina de costura, na minha maquininha doméstica, mas ele dá para fazer inteirinho à mão, com aquele pontinho caseado. Aliás, fica até mais bonito. Eu já fiz à mão também, gente, é que eu vendi algumas peças, mas esse aqui dá para você fazer à mão tranquilamente. E em alguns lugares você vai usar cola. Então assim, se eu não tivesse máquina de costura hoje, eu faria do mesmo jeito, tá? Eu vou fazer na máquina de costura até para ser mais rápido, para gravar aqui, mas isso aqui dá para fazer totalmente à mão. Vocês sabem, o feltro ele não desfia, então assim, não tem problema. Aqui, ó, essas partes assim, ó, eu fiz com termocolante, ó, aqui, só que hoje eu não tenho termocolante e eu vou fazer do mesmo jeito, tá? Então, a gente sempre adapta, a gente sempre arruma um jeitinho quando a gente quer de verdade fazer algo. Então, eu vou mostrar agora pra vocês as peças cortadas e a gente já vai pra máquina pra começar a montagem. Aqui, gente, ó, eu já estou com todas as minhas peças cortadas, tá? Algumas coisas eu não cortei assim, ó, inteirão, porque não cortei certinho, porque eu vou colocar em cima
e vou primeiro passar a costura para depois recortar, que fica mais interessante. Aqui também, ó, é a cabecinha dela. Aí a outra parte aqui, ó, até cheguei a desenhar. Daí depois eu lembrei que é melhor deixar assim, ó, porque eu só coloco aqui em cima, ó, e faço a costura aqui. E aí depois sim eu vou recortar, tá bom? Os bracinhos a mesma coisa. Lembrando, gente, que sempre é legal, por exemplo, assim, ó. Você pegou a orelhinha para recortar, você vai cortar uma assim e depois vai virar para cortar a outra assim, tá? Ó, gente, peguei aqui a cabecinha da coelha, que tá recortada. Vou passar a costura aqui, ó, do lado avesso, mas aí vocês escolhem, né? Porque o feltro, bem dizer, tem umas gramaturas diferentes e aí tem uns feltros que eles nem aparecem, sabe? Que tem direito ou avesso. Aí você escolhe um lado aí que tiver mais bonitinho e nomeia como avesso e como direito, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, assim, em cima do outro feltro, vou passar a costurinha aqui, ó, na bordinha e depois vou desvirar. Vou deixar um pedacinho aqui, ó, na base do pescoço, tá? Sem costura, pra gente poder desvirar. Aí agora a gente vai recortar e desvirar essa peça, tá? Gente, ó, esqueci de comentar aqui, se vocês quiserem deixar pra fechar isso aqui, quando eu tiver com a orelhinha pronta, pode também, tá? Porque ali naquela coelhinha que eu mostrei pra vocês, eu fiz a orelhinha costurada. Só que hoje eu vou testar com a orelhinha colada, tá? Porque é uma coisa que não aparece, olha só. Porque depois a gente vai colocar o pompom aqui em cima, então o pompom é o que vai dar o acabamento. Então ela não vai aparecer se ela é costurada ou se ela é colada, tá? Essa aqui eu fiz costurada e essa que eu tô fazendo agora eu vou fazer colada. Mas aí vocês escolhem como vocês preferem fazer, tá? Também, se quiser depois, pode fazer os pontinhos costurados à mão também, tá? Gente, ó, nem tô seguindo muito uma ordem, porque eu não lembro mais assim, né? Quando eu fiz, se tinha um plano de montagem, alguma coisa nesse sentido. Mas eu tô olhando ali e eu vou montar as orelhinhas, tá? Lembrando que eu falei pra vocês, na hora de cortar, corta uma orelhinha assim e depois vira e corta a outra, porque na hora da gente colocar, a gente quer deixar elas assim, ó, como se fosse uma para cada lado, ó, tá vendo? Então agora aqui a gente vai fazer assim, ó, vai colocar o direito do feltro com o direito do tecido, tá? O tecido vocês vão cortar, ó, um pedaço assim, pega a orelhinha que já cortou, coloca em cima e corta o tecido sobrando, tá? Pra dar essa sobra aqui, pra gente poder passar a costura aqui em cima, assim, ó, mais à vontade, tá? Lembrando que aqui é a mesma coisa, vamos deixar uma parte aberta pra gente poder desvirar isso aqui, tá? Esse meu feltro, ele tem uma gramatura bem alta, eu não lembro qual é, porque eu, na verdade, peguei aqui coisas que eu já tinha, mas eu tenho até um feltro mais fininho que esse, então se for mais fininho é mais fácil de desvirar, não precisaria deixar tanto aberto. Agora esse, acho que eu vou deixar essa parte mais um pouquinho aqui aberto e depois a gente volta e fecha, ou à mão ou na máquina mesmo, tá? Então aqui, ó, direito com direito e a gente vai fechar. Olha só, gente, já passamos aqui, ó, na máquina. Agora a gente vai recortar aqui, tá? Agora a gente pode recortar aqui, ó, beirando o feltro que a gente deixou, tá bom? Agora, gente, vamos aqui, ó, desvirar a nossa peça, tá vendo? Eu deixei toda essa abertura aqui pra gente desvirar. Aqui você vai com cuidado, com carinho, com capricho e vai desvirando, tá? Terminou de desvirar, vocês vão lá no ferro, vai passar para deixar bem ajeitadinho, porque isso aqui é tricoline, né? Então a gente não quer que fique amassado, tá? Aí vai passar ferro. Eu vou desvirar a outra aqui, vou passar e já apareço aqui com vocês com as orelhinhas passadas. Então ficou assim, ó, a abertura. Agora, se você quiser, você pode fechar isso aqui assim, ó, na máquina, né? Vai ajeitando aqui, ó, e fecha na máquina, tá?
para ficar bem bonitinho. Pode fechar aqui embaixo também. Ou, se você quiser, pode também fechar a mão, tá? Eu vou fechar aqui na máquina mesmo. Ó, gente, eu fechei assim, ó. Você vai achar seu melhor jeito de fechar. Como eu falei, pode fechar a mão também, tá? Agora eu vou fazer isso na outra orelhinha. Agora, gente, essa aqui, ó, é a partezinha do fundo, tá? Então, a gente vai costurar aqui também, ó, direito com direito. Esse aqui, a gente vai costurar assim, ó. O direito, ele já vai ficar pra fora, tá? Porque esse aqui a gente não vai precisar desvirar. Isso aqui depois a gente vai pregar na outra parte. Então, esse aqui, na verdade, se você tiver aí um termocolante, você pode só usar o termocolante e o tecido. Eu tenho termocolante, mas eu não sei onde está, então eu vou fazer assim, ó, com a base aqui no feltro, até porque depois a gente pode colocar um EVA aqui no fundo também, para ele ficar mais durinho, para ela ficar assim, ó. Tá vendo? Fica assim, ó, para ela poder ficar sentadinha. Então, eu vou colocar o feltro, se houver necessidade, eu coloco um pedacinho ainda de EVA aqui no fundo, tá? Então, ó, é o direito para fora e aqui dentro tanto faz, tá? Mas eu vou seguir essa marcação que eu fiz aqui. Terminou essa parte aqui, ó, do fundinho, vamos reservar. E aí, a gente vai pra parte do corpinho, que tá marcado lá pra gente cortar 4 vezes, tá? Esse aqui também é importante que a gente corte um assim e o outro assim, tá? Pra fazer o parzinho. Agora, na hora de passar na máquina, tá vendo que a gente tem essa parte mais arqueadinha? A gente vai passar na máquina assim, ó. Vai juntar essas duas partes que são mais retas e vai passar uma costura aqui, ó, tá? Porque depois a gente vai abrir assim, ó. E vai colocar essa parte e a outra parte, que a gente fez 4 vezes isso aqui, né? Aí a outra parte a gente vai colocar atrás e vai costurar também. Então, agora, no primeiro momento, a gente vai passar a costura aqui, ó, na parte que é um pouquinho mais reta. E aí, ficou assim. A gente vai fazer isso com a outra parte também e depois a gente vai costurar as laterais. Agora, a gente ficou com as duas peças assim, ó. Vamos pegar e vamos passar aqui, ó, as laterais, tá? Que o corpinho é assim, só que aqui tá do lado do avesso, no caso, né? Então, a gente vai passar a costura nessa lateral e nessa aqui, tá? Aqui fica aberto e aqui embaixo, por enquanto, também fica aberto. Gente, ó, tô fazendo todas as montagens ali das peças e reservando. Agora a gente vai fazer as perninhas. Eu tava olhando ali na minha, eu acho que eu tenho dentro da perninha dela pra ficar assim, enrugadinha, é fio encerado. Só que eu tenho fio encerado aqui no estúdio, só que tá numas caixas lá atrás e eu não vou conseguir pegar agora. Então eu vou usar cordão mesmo, tá? Ó, a perninha, ela vai ficar um pouco assim, enrugadinha. E pra gente fazer isso, eu vou colocar esse cordão, tá? Depois que fizer, a gente vai passar o cordão por dentro pra fazer esse movimento da perna dela enrugadinho, tá? Usem qualquer coisa que vocês tiverem aí, tá? Pode ser até um elástico, qualquer coisa. Não deixem de fazer porque vocês não têm o material correto, assim, digamos, entre aspas, né? Porque a gente pode ir adaptando, tá? Então, a gente vai fechar aqui, ó. Vamos fechar do lado avesso. Porque depois a gente vai desvirar essa peça, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar somente aqui, ó. Somente a lateral, tá bom? Vou fechar somente a lateral, porque depois eu vou precisar passar o cordão dentro e deixar pra poder puxar. Então, a gente vai fechar só um lado. Aí, a gente vai desvirar isso aqui, tá? E vai fazer isso com essas duas pecinhas, que no caso são as duas perninhas, tá bom? A perninha não vai enchimento, só vai esse cordãozinho mesmo no meio. Depois que a gente desvirou, gente, ó, essa aqui é a perninha da nossa coelha, tá? Aí a gente vai colocar o cordão por dentro. A gente vai fazer questão de deixar essa costurinha assim, ó, pra trás, tá? Pra perninha da coelhinha ficar assim, ó, com essa costurinha atrás, que a gente nem vai ver. Aí, eu vou passar uma costura aqui, ó,
prendendo o cordão, tá bom? Porque ele vai ter que fazer esse sentido, ó, depois, ó. Eu vou puxar aqui, ó, pra pôr no pezinho dela, ó. E a perninha dela vai enrugando assim, ó. Aí você enruga quanto você quiser e depois você corta o cordão de baixo, ó. Tá vendo que a perninha é enrugadinha? Ó. Que é assim, ó. Tá vendo? Aí depois, quando a gente for pôr o pezinho, a gente corta o cordão. Então, eu vou passar a costura aqui, ó, reforçando e prendendo, tá? Eu vou deixar um pouquinho assim pra baixo e lembrando de deixar a costura bem para trás, assim, ó, tá? Bem centralizadinha atrás. Ficaram assim as duas perninhas. Agora, o que que a gente vai fazer? Vou fazer os bracinhos, tá? Então, os bracinhos são de feltro mesmo, os dois lados. Então, eu só desenhei de um lado, vou costurar, vou deixar aberto aqui, ó, e vou desvirar, tá? Gente, os bracinhos também, tá? Eu desenhei um para cada lado, porque se a gente desenhar os dois pro mesmo lado, depois vai ficar os dois pro mesmo lado e não é legal, tá? Então, você desenha um assim e o outro você vira para desenhar. Agora, eu vou costurar aqui por cima. E aí, na hora que eu recortar, já vai estar certo, tá? Quando a peça é muito pequenininha assim, é melhor a gente desenhar só um lado, costurar e depois recortar. Lembrando que a gente vai deixar abertinho um cantinho para desvirar a peça, tá bom? Gente, ó, vai sair da máquina assim. A gente vai recortar. Depois que a gente recortou, a gente vai desvirar, tá bom? Ó, deixei bastante abertinho aqui, porque depois a gente vai fazer o acabamentinho à mão. Se você não tiver habilidade para fazer à mão, você pode fazer até com a cola, tá bom? Com cola quente, tudo. O que você não pode é deixar de fazer, tá? Então, você não tem desculpas. Vai ajeitando assim, até pegar o formatinho. E de primeira, gente, ela vai ficar assim, tá? Depois que a gente vai com a linha, dividir os dedinhos dela, tá bom? Então, ficou assim, ó. Os dois bracinhos, tá? Um para cada lado. Agora, lembra que a gente fez a basezinha do corpo, né? O fundinho que eu falei? A gente vai ver onde é o meio. A gente vai definir aqui a frente. Gente, ó, tava aqui meio que quebrando a cabeça, porque realmente eu não lembro, faz muito tempo que eu fiz. Então, ó, a gente vai pegar a nossa base aqui do fundo do corpinho e a gente vai pegar a nossa perninha com a costura para trás, porque a gente quer que ela fique para trás depois, né? A gente vai colocar ela aqui assim, ó. Tá vendo? Aqui é o direito e lembrando que a costura tá aqui para trás, a gente vai colocar ela assim, ó, tá? Por quê? Depois, se você tiver dúvida, você vai alfinetando, igual eu fiz. Eu coloquei grampinhos aqui e depois eu desvirei, porque depois a gente vai fazer isso aqui com ela. Então, ela vai ficar pra frente do jeitinho que a gente quer, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, na nossa marcação e vai passar uma costura aqui. Depois, a gente vai colocar essa outra aqui do mesmo jeito, ó, costura pra trás, direito pra cima e vai colocar aqui, tá? E vai passar uma costurinha, porque depois a gente vai vir com o corpinho por cima, assim, ó, pregando, porque quando a gente fizer isso aqui, ó, tudo vai ficar embutido, tá? Porque a gente quer toda a costura embutida. É sempre bom fazer as marcações do centro, tudo certinho, tá? Pra gente bater sempre as costurinhas, ó. Agora, eu vou vir com isso aqui, ó, por cima, tá? Eu vou costurar ele assim, ó, gente. Toda volta, tá? Depois eu ponho as perninhas pra cá e vou costurando em toda a volta, tá bom? Tem outras formas de fazer? Tem. Se você achar um jeito melhor, pode fazer também, tá? Gente, ó, vou colocar aqui, ó, o meio da costura, ó. Tá vendo aqui a parte do corpinho. Eu vou colocar o meio dessa costura aqui no centro, tá?
E eu vou colocar esses grampinhos aqui, ó, pra me ajudar, tá? Pra ir prendendo. E até porque assim eu também vou visualizando e confirmando o que eu estou fazendo, ó. Vou prendendo toda a volta. Quando chegar aqui, gente, perto das perninhas, eu vou ter que colocar tudo isso aqui pra dentro, tá? Então, ó, ele tá assim, eu vou colocar tudo pra dentro. Pode pôr pra dentro do corpinho mesmo. Você vai segurar aqui, ó, tudo pra dentro do corpinho, e aí vai virar o restante aqui, ó, do corpinho, porque a gente vai costurar em volta. Então é isso, gente, ó, a gente vai costurar, as perninhas estão aqui dentro, depois a gente pode abrir por aqui por cima mesmo, tá? Se aqui tiver muito fechado, faz uma aberturinha aqui, ó, depois a gente volta a costurar, tá? Que é por aqui que a gente vai encher depois o corpinho, tá? Se quiser deixar uma abertura aqui embaixo, você também pode, só que depois eu acho que vai ficar um pouquinho ruim pra você voltar e costurar. E aqui, ó, no fundo, eu não vou colocar o EVA, porque esse meu feltro, ele já é bem estruturado, tá? Então, não tô vendo a necessidade de colocar um EVA aqui. Mas se vocês quiserem, o momento era agora, tá? Pode colar aqui, ó. Cola um EVAzinho aqui, ó. E aí, depois faz essa costurinha. Agora, eu vou passar a costurinha aqui em toda a volta e já venho pra gente desvirar. Olha só, gente, aí ficou assim, ó. Agora, se quiser, você pode limpar aqui, né? Pegar uma perninha por aqui, ó, e dá pra puxar, tá? Pra desvirar. Lembrando que a gente deu bastante retrocesso, ela tá bem presinha. Vou pegar outra perninha, ó. Não precisa nem da gente abrir, tá? A gente desvira por aqui mesmo, ó. Que aqui, gente, é onde a gente vai encher o corpinho, tá? Com aquela manta. Olha só, meninas, então, ó, desvirando completamente, ó, o corpinho ficou assim, ó. Que é aqui onde a gente vai encher, né, o corpinho. Aqui é o fundinho, ó, que ela vai permanecer sentadinha por conta desse fundinho. Ó, é só você ir ajeitando, tá, ó. Igual eu falei, se tiver dúvida, vai colocando o alfinete, vai colocando os grampinhos, porque aí depois é só você passar na máquina. Aí, ó, a perninha ficou assim, aqui, ó, onde a gente vai puxar depois, ó, tá vendo, ó? Pra fazer esse detalhezinho, ó, da perninha dela dobradinha. E é isso. Aí aqui a gente vai encher. Ah, eu não tenho enchimento. Gente, pega um travesseiro velho, tá? Pega um travesseiro velho, que você não vai usar mais, assim você já aproveita depois, quando puder, compra outro travesseiro e enche aqui. Ah, não tenho travesseiro velho. Tem tecido, tem pano, tem alguma coisa que você não vai usar mais, tá? Faz aí pra você testar, pra você ver como é. Faz uma peça piloto, faz uma pra você com o material que você tiver em casa. E aí depois você adapta e compra materiais melhores, tá bom? Ó, o fundinho ficou assim, ó. Agora, vamos ao próximo passo. O pezinho eu vou fazer com duas bases de feltro, tá? A branca, né, que o corpinho da coelhinha é branca, e aqui embaixo eu vou fazer lilás, porque eu vou fazer a roupinha dela depois lilás também. Então, eu vou fazer com feltro lilás assim pra combinar. A mesma coisa, eu vou passar a costura em toda a volta, porém eu vou deixar uma parte aberta pra gente desvirar e também pra gente encher, tá bom? Assim, ó. Agora eu deixei tudo isso aqui aberto, tá, ó. Vou recortar e vou desvirar. Ó, gente, fica assim, tá, ó. Embaixo assim. Depois a gente vai vir com a agulha e com a linha, aí a gente faz a marcação do pezinho pra ficar assim, ó. Depois que estiver cheio, tá, ó. Aí por isso que fica assim, ó. Como se fosse a marcação dos dedinhos.
fazer o outro pezinho e já volto aqui com vocês. Então, vamos pegar a fibra siliconada e vamos encher esse corpinho aqui, tá? Ele é bom que a gente encha bem e deixe ele bem durinho pra ele ficar assim, ó. Pra ficar bem sentadinho assim, pra não ficar caindo, tá? Ó, gente, viu que o corpo ficou bem cheinho? Agora a gente vai passar uma costurinha aqui, tá? Você pode fechar essa costurinha aqui à mão, tá? Se você tiver linha de pipa aí, pode fazer com linha de pipa, que ela é mais forte, tá? Eu tenho, só que eu acho que eu nem sei onde tá, mas eu tô usando uma linha de nylon 60 aqui, então eu vou fechar com a linha de nylon 60. Olha só, gente, não precisa ser o ponto mais lindo do mundo, mas também não precisa ser o mais feio. Vocês vão dando um jeitinho aí. Ai, não sei fazer, vai aprendendo, a gente inventa, faz de qualquer jeito, fecha isso aqui, porque isso aqui não vai aparecer, tá bom? Só garanta que ele está bem fechadinho. Então, ficou assim, gente, ó, corpinho ficou assim. Agora, eu vou encher a cabecinha também, ó o tamanho, gente. Eu vou encher a cabecinha dela, porque aí depois a gente vai vir aqui, ó, para as colagens, tá? Na verdade, eu vou encher todas as pecinhas que precisam ser, o pezinho também vai ter que encher, e os bracinhos, tá? Então, agora eu vou fazer isso. Eu gosto de ir colocando e ajeitando bem os cantinhos assim, tá, ó. Pra ficar bem assentadinha a costura. Gente, é a mesma coisa, tá? Aqui eu já vou fechar ela com um pontinho à mão. Gente, vamos fazer isso agora com os pezinhos e com os bracinhos, tá? Tudo isso aqui, gente, vai ficar cobertinho, tá? Não vai aparecer nada. Mas faça uma costurinha reforçada pra fibra não ficar saindo, tá? Olha só, a roupinha dessa coelha, eu vou fazer lilás. Então, eu vou usar essa rendinha aqui, ó, que eu já tinha, tá? Que é um tule. E eu peguei esse pedacinho aqui de tecido, ele tem 80 centímetros por, acho que 9 de altura. Tá um pouquinho mais alto do que a rendinha, que acho que tem uns 7,5, 8 aqui. Eu vou fazer uma canaletinha aqui, ó, assim. Vou passar na máquina, porque depois eu vou passar só um fitilhinho por dentro pra ajustar. Aí eu não preciso de colocar elástico. Ó. Se quiser, você pode já passar na máquina franzindo também. Eu vou passar assim, porque depois eu já aproveito para fazer um lacinho, porque eu acho que fica charmosinho. Então, eu vou passar assim na máquina, fazendo essa canaletinha aqui, ó. Depois, como essa rendinha, ela já tem esse acabamento aqui em cima, por isso que eu tô fazendo isso. Eu vou vir, vou prender aqui, ó, bem na pontinha, deixando a canaletinha aqui para baixo, tá? Porque a hora que eu colocar o fitilinho aqui dentro, aí eu vou ajustando toda ela assim, ó. Que eu quero essa coelhinha bem princesinha. E aqui, ó, parte superior da jardineirinha dela, ó, tá vendo? Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Aqui embaixo a sainha. E aqui em cima, ó, esse xadrezinho assim, ó. Tá vendo? Vamos fazer que vai dar certo. Ó, gente, essa parte aqui da jardineirinha, vamos costurar esses 3 lados aqui, tá? E deixar aberto aqui pra gente desvirar. E se quiser, você pode rebater, tá? Depois. Ó, gente, tirou da máquina aqui, ó. Vai desvirar.
pode empurrar aqui, ó, com a ponta da tesoura e a gente vai rebater. Só que eu tava olhando ali na coelhinha, eu esqueci que ela tem um bolsinho aqui na frente. E eu fiz um bolsinho aqui, ó, pra ela. Fiz um bolsinho assim, ó, de feltro, tá vendo? Esse bolsinho é colocado antes. Aí, como eu esqueci de colocar, a gente tem duas opções. É costurar, passar a costurinha só pra dar o formatinho, só pra fazer aquele pesponto, pra ficar bonitinho. E colar. Ou a gente pode costurar, como não é uma roupa de verdade, porque deve ficar feio do outro lado, porém nunca vai aparecer, porque vai ficar grudado no corpinho dela, não tem problema, a gente pode passar a costura aqui direto, tá? Eu vou passar a costura aqui direto, então aqui eu vou rebater toda a volta, vou fechar aqui embaixo também, ó, porque não tem necessidade dele ficar assim aberto, e aí depois eu vou passar a costurinha no bolsinho. Olha, gente, a parte da jardineirinha dela ficou assim, olha que gracinha. Agora eu vou passar uma costurinha aqui, ó, prendendo o bolsinho da jardineirinha, tá? Agora aqui, gente, eu vou fazer aquela costurinha reta só pra fazer uma canaletinha. Só pra fazer uma canaletinha aqui na sainha, tá? Pra gente passar um fitilho. Se quiser fazer diretamente com elástico também, você pode fazer. Ó, gente, agora eu vou pregar isso aqui, ó, bem na pontinha aqui em cima, tá? Só que isso aqui, gente, vocês inventam a roupinha de vocês aí, tá? Só tô dando uma ideia assim, tá? Depois embaixo, ó, eu vou fazer uma barrinha, porque eu quero ela, eu vou cortar e fazer uma barrinha, porque eu quero um pouquinho assim, ó, mais transparente. Eu não fiz diretamente com esse aqui, ó, porque senão ia ficar parecendo as pernas dela branca, entendeu? E eu queria deixar assim, ó, com forrinho. Aí ficou assim, ó, ficou com uma canaletinha aqui, eu vou passar um fitilhinho, alguma fitinha assim bem fininha, e ó, a roupinha aqui, ó, depois a gente só vai prender aqui por dentro, ó, e tá praticamente pronta, porque as alcinhas eu vou colocar duas fitinhas aqui em cima, ó, olha que gracinha. Ó, gente, eu quero que a renda fique um pouquinho mais comprida do que o tecido de dentro, então eu fiz essa dobrinha aqui, ó. Dobrei assim, ó, duas vezes e vou passar fazendo uma barrinha, tá? Mas, gente, isso aqui eu tô inventando. Você inventa aí o que você quiser. Você inventa aí conforme o que você quiser pra fazer pra sua coelha, tá? Gente, olha só, a barrinha ficou assim, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou juntar essa tira inteira aqui, ó, e vou fechar. Ó, tá vendo que a barrinha ficou maior? O tule ficou maior? Então, aqui, ó, eu vou fechar, só que eu vou fechar da canaleta pra baixo, tá? E aqui não tem problema que o acabamento fique assim, porque quando a gente passar o fitilho aqui, ele vai franzir tudo, a gente não vai nem perceber. Então, eu vou passar, ó, da canaleta pra baixo, eu vou fechar, tá? Ó, gente, fechei. Agora eu vou passar o fitilho aqui dentro. Ó, gente, tô passando aqui e eu queria uma fita mais fina, né? Queria um fitilhinho, na verdade. Mas eu não achei. Eu não... Quer dizer, eu tenho, mas eu não consegui achar. Achei essa aqui, ó. Aí tô passando porque ela também não vai aparecer. Porém, o lacinho atrás talvez fique até mais bonito, né? Com a fita um pouco mais assim, larguinha. Gente, olha só. Então, ó, passei a fita aqui, ó, deixei um pedaço pra depois dar um lacinho, né? A sainha ficou assim, ó. E aí, é só colocar aqui, ó. Coloca aqui, vai ajeitar, vai puxar, tudo. E aqui, gente, a gente vai colar. Só que a gente vai colar essa parte aqui, ó, por dentro, tá? A gente vai colar ela assim por dentro da sainha. Vai ajeitar, né, porque ela tá toda franzida aqui, ó. A gente ajeita bem bonitinho, bem certinho e cola ela aqui. Depois que a gente colar ela, a gente já pode vir com a alcinha, ó. A gente vai colocar aqui atrás e aqui, e depois aqui você pode colocar um enfeitinho, um botãozinho, alguma coisa, tá, ó. Vai colocar assim. Eu tô em dúvida se eu coloco essa de cetim ou se eu coloco essa aqui, ó, de gorgurão. Que as duas ficaram bonitas, ó. Porém, não sei se tá aparecendo direito pra vocês, ó.
Porém, como essa de trás aqui é de cetim, eu acho que eu vou seguir aqui na de cetim. Então, eu vou fazer isso, vou colar aqui. Isso aqui não tem segredo, tá, gente? Ó, só ir ajeitando aqui, colar aqui, ó. Pode colar direto na sainha com cola quente, tá? E colar essa parte aqui de cima. Aí eu vou ver se eu tenho alguma coisinha pra colocar aqui. Olha só, gente. Mede aí, tá? No meinho, assim, ó. Deixa bem ajeitadinho. Vê aqui, ó, a altura, tudo. Aí a gente passa a cola, tá? Eu vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. E vou descer a sainha dela pra grudar. Porque aqui não tem necessidade, tá? De você ficar costurando. Colou aqui, ó. E a gente pode amarrar aqui atrás, ó. Vai franzindo o restinho que tem pra franzir. E pode fazer um lacinho. E aí depois a gente corta a fita e dá uma queimadinha, tá? Pra não desfiar mais. Aqui, gente, ó, a gente vai colocar uma fita vindo pra trás pra fazer, que é a alça da nossa jardineirinha, tá? Que vocês ajeitam conforme vocês quiserem o franzido. Aqui a gente vai passar com a alça daqui, ó, da frente para trás e vai descer lá por dentro da roupinha dela, tá? Aqui a gente vai passar bem no meio da onde vai ficar o pescoço mesmo, tá? Ó, não tem problema. Vou colocar mais perto pra vocês verem, ó. Abriu aqui, ó, a jardineirinha. Vai colocar aqui a alcinha, ó. E vai colocar assim, ó. Lá pra dentro, tá? Da outra roupinha, da parte traseira da sainha dela. Quando a gente vier com a cabecinha aqui em cima, ó, vai ficar certinho, tá bom? A mesma coisa aqui desse lado, tá? Gente, olha só. Eu sempre tenho dessas cartelas assim, sabe? Que você compra nessas lojinhas assim, de coisas da China. Aqui na minha região tem uma lojinha chamada Patricinha. E era tipo R$3 cada cartela dessa. Então eu sempre comprava. Eu tenho várias cartelas dessas aqui. Aí eu tava procurando esse botão aqui, ó, pra fazer os olhinhos dela. Eu não tenho mais esse botão, tenho apenas um. Não vou deixar ela pirata, né, gente? Achei esse botão cor-de-rosa aqui, ó. Mas não achei que ficou tão bom, sabe? Pra fazer o olhinho dela. Aí dessas cartelinhas eu achei esses olhinhos aqui, ó. Tá vendo? Eles se mexem, ó. Eu acho que eu vou colocar esses olhinhos, mas aí eu vou explicar pra vocês por quê, ó. Aqui você pode perceber que eles ficam afundados, ó. Tá vendo? Eles têm uma cavidade, ó. Tá vendo? Essa parte também fica afundada e aqui também. Por quê? A gente passa a linha pra cá, ó. E costura, tá? Aí a linha de pipa, que ela é mais forte mesmo, tá bom? Então, eu vou fazer, vou afundar, vou fazer essa cavidade aqui e depois eu vou simplesmente colar os olhinhos, tá? Aqui, como é botão, eu já fiz e fui puxando, fui deixando ele já com essa cavidade. Só que aqui, como isso aqui é colado, então eu vou fazer primeiro com a linha e depois vou colar os olhinhos aqui, tá? Aí, ó, gente, a gente puxa bem, ó, tá vendo, ó? Que a ponta do meu dedo tá entrando aqui, ó. A gente puxa bem, a gente prende atrás. Atrás não vai aparecer porque a orelhinha dela, a orelhona, né, quer dizer, vai ficar por cima. Então, ó,
a gente puxa bem e faz um amarrado aí, um nozinho. Do seu jeito mesmo, tá? Não tem... Aqui não tem especificação, não. Quanto mais você puxar aqui, mais afundadinho ele vai ficar, tá? Mais vai dar o formatinho. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, tá? E aí eu já volto pra gente colar o olhinho. Depois que a gente fez essa cavidade aqui, vamos colar o olhinho. Lembrando que você pode pôr botão, você pode pôr outra coisa, porque eu não tenho mesmo, tá? Mas esse olhinho aqui é legal também. Ó. Eu tô colando porque ele é adesivo, mas a colinha dele tá ruim, porque já é peças, assim, bem antigas que eu tenho aqui, tá? Então, eu estou reaproveitando. Ó. Ficou assim, com os olhinhos. Eu adoro o bichinho que tem cara de tonto. Acho muito legal. Agora, a gente vai fazer o quê? Eu vou fazer agora a cavidadezinha do nariz, do focinho. Ó, tô pensando em colocar esse aqui, ó. Esse botão de coração. Mas o que eu falei, ó, tipo, tem outros adesivos aqui, ó. Poderia ser qualquer outro, tá? Não precisa ser um botão, pode ser um adesivo, pode ser... você que vê, o que você tiver aí, tá? Pode ser um botão. Ó. Eu vou colocar esse, porque eu achei que vai ficar legal. E, gente, ó, na verdade, esse aqui, ó, ele não fica afundado, tá? Talvez afunde aqui, ó, fazendo uma linhazinha aqui. Esse aqui é um botão, então, se eu quiser, eu posso cortar ele, tá bom? Eu cortei a parte aqui de trás, então, eu só vou simplesmente colar, tá? Aí, vamos ver uma altura que depois, pra eu desenhar o restante aqui, ó, da boquinha dele. Então, eu vou deixar mais ou menos aqui, ó, e vou colar. Agora, gente, com uma linha preta, eu vou passar aqui, ó, fazendo o sentido da boca, a sobrancelha bem aqui na lateral, mas se quiser, gente, pode usar caneta também, tá? Pode usar aquelas canetas posca. Eu vou deixar demarcado aqui também, do mesmo jeito que a gente deixou mais afundadinho os olhos, tá parecendo uma cara de coruja, não tá, gente? Eu prometo que é uma coelha. A hora que eu vou colocar as orelhas e o restante, eu espero que melhore, mas isso aqui, olhando na câmera, tá com muito cara de coruja. Ó, aí eu vou passar a linha aqui, ó, de trás pra frente, vou demarcar aqui, ó, um risco. Depois, quando se vocês se interessarem, né, se vocês quiserem o molde, aí vocês vão ver, tá? Tem uma demarcação aqui assim. Só que eu vou demarcar com a linha branca, pra trás não ficar feio. Aí depois a gente passa uma linha preta, tá? Vou deixar mais afundadinho aqui. Assim, ó, gente, a pontinha e mais um aqui embaixo, tá? Na mesma reta, gente, ó, a gente coloca mais um aqui, tá? Assim, ó, pra gente passar a linha preta, tá bom? Ó, gente, eu não tenho linha de bordado, tá? Mas eu não vou deixar de fazer por conta disso. Eu vou usar essa linha de nylon 60 aqui mesmo. E aí, eu vou mostrar pra vocês que eu vou fazer agora, tá? Essas marcaçõezinhas assim do bordado. Na verdade, a gente poderia ter feito antes, mas é que eu também nem lembrei. Mas você pode fazer antes, tá? Você pode desenhar aqui com lápis, ó, e fazer antes, tá? Enquanto ela não tá assim. Porque agora você vai ter que dar um jeito de deixar essa linha aqui meio que escondida, tá bom? Ó, gente, fiz aqui, ó, com a linha, tá? E aqui eu vou fazer com a caneta, tá? Pra vocês verem que é uma opção também. Mas também, gente, porque eu esqueci de bordar a carinha dela antes, tá? O certo é fazer antes, porque senão como que a gente vai embutir a linha, né? Depois por dentro, pro acabamento ficar legal.
porque até daria pra deixar a linha aparecendo atrás, só que é preta, né, gente? Vai ficar feio, tá? Então, aqui, ó, vou fazer a sobrancelhinha dela, que é bem lá em cima, bem na lateral, tá? Que é uma coisa mais assim. E a outra aqui. Se quiser, gente, pode fazer uns cílios aqui assim também, tá? Ó, eu não vou fazer porque o meu olhinho já tem esses cílinhos aqui, tá? Aí aqui, ó, a gente pega mais ou menos assim, ó, aqui, ó, na direção da boquinha e faz os risquinhos pra ser o bigodinho dela. Do outro lado, a mesma coisa, gente. E ficou assim, gente, ó. Olhando até parece que é linha mesmo, tá? Agora, eu vou colar a franjinha dela. Bem aqui, ó. Você ajeita mais ou menos onde você quer, ó. E deixa essa parte daqui de cima, ó, bem perto da costura. Assim, ó. Isso aqui você também pode cortar da cor que você quiser, tá? É só pra dar um charminho, tá, ó. Ó, gente, pra colar as orelhinhas, vocês observem bem o lado delas, tá? Pra ficar assim, ó, mais ou menos uma pra cada lado. E aí, você pode colar assim, ou você pode colar assim, ó. Cola daqui, ó, de frente pra trás. E depois, quando você virar, ó, ele vai ficar meio que escondido. Apesar de que a gente já vai colocar umas flores aqui, tá? Alguma coisinha, um pomponzinho, alguma coisa. Então, se você quiser, você pode colar assim direto, ó, tá? Eu vou colar direto. Pra gente ter mais ou menos uma base, ó, depois da franjinha dela, a gente já cola, tá bom? Lembrando que você também pode costurar essa parte, tá? Gente, eu já ia colar a cabecinha dela, daí que eu lembrei. Vamos fazer essa parte aqui, ó, da perninha, que a gente pode fazer tanto à mão, quanto na máquina, quanto usar cola. Eu acho mais garantido costurar, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai puxar, aqui tá a perninha dela e o cordão a gente deixou aqui, ó. A gente vai puxar o cordão e aí vai franzir o feltro da perninha dela, tá vendo? Aí vocês vê mais ou menos, isso aqui não tem uma regra, tá? Você vê mais ou menos o tamanho que você quer, que fique assim, ó, franzida a perninha dela. Aí a gente vai passar uma costurinha aqui, ó, e depois pode cortar o cordão, que daí a gente vai colar o pezinho dela e depois a gente vai colocar um acabamento na volta, tá? Então não vai aparecer. Ó, gente, aqui a gente já cortou os pezinhos, agora vamos colar a cabecinha dela e depois, gente, a gente vai pros pezinhos, aí pra fazer os detalhes, né? Os dedinhos, pra colar a mãozinha dela e fazer daí os detalhezinhos aqui, tá? De acabamento mesmo. Então agora
eu vou colar o pescocinho dela. Aqui, gente, vocês podem exagerar na cola, tá? A minha outra, ela nunca soltou, ela nunca caiu, tá? Então, deu super certo. Vou pegar mais cola, porque... aqui. Vai segurar aqui um bom tempo. E aí, gente, depois a gente pode fazer a marcação dos dedinhos na mãozinha e no pezinho. Aí a gente já vem e cola aqui. Gente, aqui, ó, os bracinhos, tá? Então, a gente vai fazer a marcação dos dedinhos. Então, são duas divisões, na verdade, né? Então, a gente vai fazer, ó, aqui, e vai puxar pra cá, ó, pra ficar assim, ó. Tá vendo? A gente volta aqui, no mesmo lugar. E puxa, ó, pra ficar essa divisãozinha assim, ó, dos dedinhos, tá? Gente, provavelmente o áudio vai mudar um pouco, porque descarregou, tá? O microfone. E eu preciso terminar, gente, que eu tô super atrasada hoje. Eu tinha que ter ido lá na casa, eu não consegui ir. Mas, ó, aí a gente fez essa marcação aqui, e a gente pode descer com a linha pra cá, um pouquinho pra baixo, ó. Vocês vão perceber, a gente puxa outro, ó. Tá vendo? Vira uma patinha de bichinho. Aí a gente passa aqui de novo, por trás. Sai aqui no mesmo lugar. Isso, gente, vocês também vão descobrindo, né? Vão ajeitando e vão fazendo, vendo o jeito que fica melhor, tá? Ó. Aí fica uma patinha, ó. Aí você puxa, por isso que a linha tem que ser bem forte, tá? Você vai puxar, vai voltar lá, vai fazer de novo, ó. Tá? Ó, pra ficar assim. Bem marcadinha. É isso, vai fazer dos dois bracinhos, tá? Gente, olha só, aqui na patinha do pezinho é a mesma coisa, tá? Ó, a gente vai fazer isso e vai puxar e vai marcar assim, tá bom? Gente, a patinha do pé fica assim, tá? Ó, não precisa ter medo, não. Procura uma distância aqui legalzinha. Quando você colocar a agulha, você já vai perceber. E também, se não der certo, né, é só desmanchar, ó. Mas é isso, tá? Vou fazer agora na outra também e já volto aqui pra gente colar. Gente, ó, então agora já fiz as duas patinhas, dois pezinhos, né? E os dois bracinhos, tá? Aqui embaixo, vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó, eu fiz assim, tá? Coloquei esses paninhos, esses tecidinhos aqui. Só que isso aqui eu coloquei com termocolante. Eu não vou colocar agora, gente, porque como eu falei pra vocês, eu estou mais que atrasada. Já está super tarde, eu tenho um monte de coisa pra fazer. E eu fiquei aqui gravando e eu acabei não fazendo as outras coisas que eu tenho pra fazer. Então, eu não vou colocar. Mas se vocês quiserem, vocês colocam, tá bom? Daí pode colocar do mesmo tecidinho da orelhinha, que fica super bonitinho, super combinando, tá? Então, agora, eu só vou colar. Aqui, gente, pra colar não tem muito segredo, porque as pernas dela é pra ficar assim mesmo, bem molinha, tá? E o pezinho dela fica caído. Eu vou colar assim, ó. Vou colar aqui por cima, porque depois eu vou colocar tipo uma pluma aqui em volta, tá? Então, não vai aparecer. Então, eu vou colar assim, simples mesmo. Pôr a câmera em cima pra ver se vocês conseguem ver melhor. Não tem segredo, tá? É simplesmente pegar aqui, ó, e colar.
Esses coelhinhos aqui, gente, eles ficam muito bonitos para ficar em prateleiras. Porque como as perninhas deles ficam assim, ó, caídas, aí você pode cruzar, ó, e deixar as perninhas caídas assim, ó, pra fora da prateleira. Fica muito bonito. Gente, ó, eu vou colocar essa pluma aqui, tá? Se você tiver uma pelúcia, você pode colocar também. Eu vou colocar a pluma porque eu acho super bonita essa pluma aqui. E que a minha coelha é uma coelha assim, digamos, meio perua. Então, ó, é só passar a cola aqui, ó, e colocar. Que aí, isso aqui, gente, ó, quer ver? Já dá o acabamento. Não dá pra ver nada, ó, por conta das plumas. Olha. Tá vendo? O pezinho dela fica assim, ó, com a pluminha em volta. Eu vou colar aqui, tá? Agora, gente, ó, só pegar o bracinho, ver aqui, tá? A divisãozinha da costurinha, ó, e a gente colocar a mãozinha aqui, ó. Segurar até terminar de colar. A mesma coisa do outro lado. Antes de encerrar esse vídeo, eu queria conversar um pouquinho com você. Sempre que chegam essas épocas sazonais, Páscoa, Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, parece que todo mundo entra numa corrida. Corre para comprar, corre para consumir, corre para ter. E claro, isso movimenta o comércio, faz parte da vida, né? Mas eu gosto muito de lembrar de algo importante. Nem tudo precisa ser comprado. Muita coisa pode ser feita. E quando a gente aprende a fazer, algo muda. Porque fazer não é só economizar, é incluir, é permitir que mais pessoas participem. Tem gente que não pode comprar, mas pode criar, pode aprender, pode adaptar, pode transformar. E às vezes a pessoa começa só querendo decorar a casa. E no meio do caminho descobre uma habilidade, depois descobre um talento e sem perceber descobre também uma possibilidade de renda. O que começa como um detalhe de Páscoa pode virar uma renda extra. E uma renda extra, com o tempo, pode virar até uma renda principal. Eu já vivi isso, sem contar o quanto o trabalho manual é terapêutico. Costurar, cortar, montar, criar, isso acalma a mente, organiza os pensamentos e faz a gente se sentir capaz. É um tempo com a gente mesma. Essa aula de hoje nasceu assim, de um pedido simples. Tem uma inscrita muito querida aqui, uma amiga já, a Tati. Ela sempre comenta aqui no canal. Um dia ela viu esse casal de coelhos que eu fiz e ela pediu para eu ensinar. Na época eu não sabia onde estavam os moldes, mas eu falei para ela que um dia eu ensinaria e hoje esse um dia chegou. Nem sempre a gente sabe quando vai conseguir fazer algo, mas quando a gente guarda o pedido com carinho, ele encontra o tempo certo. Sobre o molde, gente, eu não deixei o PDF ainda, porque esse vídeo também é uma forma de sentir vocês. Ver quem gostou, quem acompanhou, quem realmente quer fazer. Se você gostou, comenta aqui. Assim eu sei se vale a pena eu preparar esse material para subir. Mas, mais do que ensinar uma coelhinha de feltro, eu espero que esse vídeo te lembre de algo maior. Você não precisa esperar tudo pronto, nem perfeito, nem comprado. Você pode começar com o que você tem nas mãos. Às vezes é só uma decoração, às vezes é um hobby e às vezes é o começo de algo novo. Obrigada por ficar comigo até aqui, obrigada por aprender, por tentar, por acreditar que você também é capaz. E agora sim, a gente se vê no próximo vídeo com mais criatividade, mais coragem para fazer e mais vontade de transformar pequenas ideias em coisas lindas. Fiquem com Deus, beijos da Disney!